Os aparatos que a polícia usa para lidar com o trabalhador é um aparato de guerra. Nós trabalhadores, principalmente mulheres, crianças, idosos, nós não estamos preparados para receber bomba de gás, tiro de borracha, porrada. A conversa é sobre força, liderança, dignidade. A conversa é com a Carmen, que é uma líder e agora uma artista. Ui. Não é? Artista de cinema, não é pouca coisa não. Mas antes da nossa conversa, eu vou pedir para você que não é inscrito, que não é inscrita, que faça a sua inscrição, ative as notificações. Você que já é inscrito, já é inscrita, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Depois eu quero saber a sua opinião. E assim, já vai dando aquele like gostoso, porque a conversa vai ser papo reto, né, Carmen? Papo reto. Você é líder? Sou líder de um movimento Sem Teto do Centro, da FLM, Frente de Luta por Moradia, e líder na vida, seguindo. Sempre com essa voz mansa? Olha, tem horas que não pode ter a voz mansa, não. A voz mansa é quando tá ponderando, é na hora de uma negociação, é na hora de mediar conflito, mas tem uma hora que tem que gritar. Quando é, e assim, para uma mulher, às vezes não pega bem gritar, né? Olha, pega. Ótimo. Pega muito bem gritar. Quando a gente fala de ocupação, porque assim, o que a mídia vende? A mídia vende que eu sou uma invasora, que nós somos invasores. Isso. E é totalmente diferente. Que vocês estão invadindo Propriedades alheias, né? Não. Existe uma inversão aí na palavra ocupar e invadir. Boa. Ocupar, nós ocupamos espaços ociosos, abandonados, que estão fazendo um grande mal para o entorno, embora a sociedade ela não perceba. Mas uma propriedade abandonada, ela tem focos de doença, ela tem a questão da insegurança, né? Porque serve de covil para malfeitores, para pessoas mal intencionadas, para uso de droga. E ali tem um grande foco. Além disso, o proprietário que está irregular, ele está deixando algo que está fazendo mal a toda a população. E além disso, tem muitos devedores de imposto, né? Porque uma pessoa que lesa um imposto no Brasil é muito fácil se lesar tudo, né? Mas a pessoa abandonar a propriedade que tem impostos a pagar, e aí quando nós tomamos a atitude de dar uma função social a essa propriedade, a sociedade toda se vira contra nós. E quem está errado não somos nós. Então, invadir é se, por exemplo, você tem aqui esse local que tem uma função social. Chegar nós aqui, eu estou invadindo, né? Isso é invasão. Isso é uma invasão. Agora, entrar num lugar abandonado, sujo, cheio de lixo, de ratos, né, de bactérias, ocioso, sem nenhuma função, isso não, isso é ocupar. E ali o que a gente faz é dar vida, dar uma função social. Como é que é a relação com a polícia, Carmen? Olha, porque o que a gente vê sempre muito tensa, violento. É tensa. Existem duas situações com a polícia. A primeira, na entrada, é uma situação tensa, porque nós temos que assegurar. O que é a entrada? A entrada, quando nós entramos em algum prédio que a gente está ocupando, na entrada é uma situação tensa, assim que a polícia chega. Porque ele tem um papel de querer vir retirar, né? Porque se a gente ficar lá 48 horas, aí só com ação de reintegração de posse. Né? E na saída também, o Estado usa a polícia como poder. Quando é para retirar Para vocês. retirar. E assim, os aparatos que a polícia usa para lidar com o trabalhador é um aparato de guerra. Nós trabalhadores, principalmente mulheres, crianças, idosos, nós não estamos preparados para receber bomba de gás, tiro de borracha, porrada, né? E muitas vezes existe também aquela linha da negociação antes, que é aquela linha onde nós vamos até o comando, né? Que é ali na hora. Polícia de um lado, vocês do outro. Nós do outro. Mas antes a gente já teve uma reunião no comando. Reunião entre vocês. Entre nós, a polícia, dizendo, olha, vamos sair ou não vão. Mas é muito triste, é doloroso você ver que uma questão de política pública é tratada como caso de polícia, né? Então não dá para entender a injustiça, né? Quando o juiz assina uma sentença de reintegração de posse, o juiz deveria avaliar o que isso pende. Porque se a propriedade que estão nos reintegrando fosse ter imediatamente alguma utilização, não, muitas vezes dá a reintegração, ele continua abandonado, sem nenhuma utilização. Não se pode tratar
a moradia, que é um bem básico para todo ser humano, independente de classe social, independente de cor, é como privilégio. Moradia não é privilégio, moradia é direito. Direito né? básico. É direito básico, é fundamento. Quando não se tem uma moradia, por mais simples que seja, a pessoa não tem nenhuma dignidade, porque ela não tem tempo para pensar. Imagina um trabalhador de menor renda que ganha um salário mínimo, um salário e meio, ele tem que pagar mais do que ele ganha, ele tem que dar comida para o filho, ele tem que comprar roupa, ele tem que comprar livro para a escola. Que escuta o Estado fez a esse cidadão? E o cidadão, quando nasce, nasce com uma garantia. Todo cidadão ao nascer, nasce assim, ó. O cidadão ao nascer, no artigo 5º e 6º da Constituição Brasileira, fala o seguinte: o cidadão ao nascer, ele tem direito à moradia, saúde, educação, blá, 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 blá. São direitos básicos. Que não são. Que não são. Já parou para pensar? Um cidadão nasce, tem 80 anos, 70 anos, nunca conquistou uma casa própria. Trabalhando a vida inteira, pagando aluguel caríssimo, que é um dinheiro que vai, sem nenhum retorno. E além de não ter retorno, os proprietários abandonam. Porque o que é que eles fazem? Entrega, sublocam, só vai lá para pegar o seu dinheiro. Estrutura zero. Estrutura zero, até o IPTU é quem locou que paga, né? Então, quer dizer, é criando uma mística, uma mística de propriedades sem nenhum retorno para o país. Né? E para a comunidade. E para a comunidade, porque a especulação imobiliária é bom para quem? Para as grandes construtoras. Essa questão de dizer que existe classe média alta, classe média baixa, existe aqueles que têm mais bens e existe o que tem menos bens. Mas somos seres humanos. Se quem está no nível de pirâmide, vamos botar uma pirâmide, vamos imaginar aqui uma pirâmide, 1% no topo, que tem muito, 29% que acha que tem, que são os executivos, são aqueles que ganham muito e acham que e sustenta o 1% e 70% que sustenta tudo isso. Que está na relação. Que está na relação, trabalha. Se essa relação aqui do 70% parar de ralar, 1% não tem nada. Como é que você acha que essa história vai se desenvolver? Porque está ficando cada vez mais tenso, pelo menos aqui em São Paulo. Nossa, tá ficando tenso, porque hoje nós temos o quê? Nós temos uma mídia alternativa, que essa mídia alternativa tá tirando o foco das mídias oficiais. Tá contando outra história. Tá contando outra história, a história verdadeira. Isso. Né? Tá dando voz. Isso. Né? E nesse dar voz, uma coisa que alcança a todos realmente é a cultura, é a arte. Não tem aquela que não esteja limpando aqui, que está nos 70%, está limpando uma casa que não escuta um radinho. Não tem aquela que não consiga entrar no Facebook. Hoje tem a internet que está aí dominando tudo. Então, gente, a questão da fala, da escuta, da voz, está indo alcançar muita gente. E nesse alcançar, começa a despertar o quê? Opa! Eu também vivi a injustiça. Isso aí é minha esperança. É que todos vão conseguir. Agora, só que nós não estamos preparados para essa queda de braço com nós poder. Quem? Nós, os seres humanos que estamos aqui 70%. na relação. 70%. A gente não é um povo preparado para a arma. Senão o Brasil já tinha estourado aí uma guerra civil faz tempo. Né? Nós somos um povo ordeiro, nós somos um povo trabalhador. A única coisa que a gente quer é que, de fato, os governantes, que dizem que são nossos governantes, governem. Morei na ocupação de 97 até 2003. E graças à ocupação é que eu me tornei a Carmen que eu sou. Isso, eu ia perguntar, como é que era a Carmen antes... Até chegar a essa Carmen aqui. A Carmen antes era uma mulher... Casada? Casada. Bem casada ou mal casada? Mal casada, sofria violência doméstica. Mentira. Justo, sofria. Tive uma história assim, que na minha adolescência eu estudei, graças a Deus, sou filha de militar, né? Mas aí... Filha de militar? Filha de militar na Bahia, né? Salvador. Mas aí... Como filha de militar, sabe que a juventude tem aquele anseio de liberdade, de curtição. Não é só a juventude, né, cara? Não é só a juventude. Acho que nós mulheres nunca estivemos preparadas para estar ingrávidas, né? Estar acorrentada. E aí, quando eu me deparei, eu estava casada, né? E
não era nada daquilo que eu tinha de expectativa de um casamento. E aí eu fui tendo Era filho. muito pior. Era pior, muito pior. Mas quando a gente sofre a violência doméstica, a gente tem vergonha, né? E eu não sei se isso é uma característica minha ou se geralmente várias outras mulheres, aquela vergonha da gente dizer pros outros Tá tudo que bem. tá tudo bem, sabe? Aquela vergonha e também tem uma falha muito grande no Estado. Aí eu compreendo hoje que é o Estado. Não existe a escuta no Estado. Por exemplo, o setor de saúde não tem que pegar uma mulher que está indo fazer um pré-natal simplesmente para condicionar a saúde física. Tinha que começar a ver também um problema de escuta ali. Você tá tendo uma gestação, você está preparada para ser mãe? Você gosta de ser mãe? Porque às vezes eu gosto de ser mãe, mas eu não quero ser Mais mãe. filho. Mas não quero, né? Eu gosto dos meus filhos, mas não quero ser mãe, não gosto de ser mãe. Sim. Tem isso, Opa. né? Não tem? Quem é que... né? E não tem essa escuta, né? Então é uma falha que também vem da política pública, né? Hoje eu compreendo isso, naquela época não. Compreendia que a falha era minha. A Bahia, como todo estado nordestino, é um estado muito machista, sexista, né? A mulher separada, ela tem uma conotação lá que é uma conotação vulgar. Olha, fulano tá separado, para de andar com fulano, ó, né? Então, eu resolvi... Separou e veio embora pra São Paulo? Sozinha? Sozinha, deixei meus filhos lá. Vim com aquele apelo que São Paulo era uma grande capital, que aqui tinha emprego, que eu ia alcançar moradia. Só que quando eu cheguei aqui, eu vim com amigos, para casa de amigos. Quando você tem dinheiro é maravilhoso, né? Quando o dinheiro acaba, a amizade também acaba. Mas eu nem culpo, eu acho que isso faz parte de um individualismo que nós seres humanos temos, que é uma característica de, às vezes a gente quer ser individualizado mesmo, quer ser isolado, né? E nós, nordestinos, temos uma coisa conosco que é o brio também, né? Questão do orgulho, né? E eu dizia assim, eu não vou voltar. Então eu caí na situação de rua, né? Eu fui para um albergue, na época, lá para 1995, 96 mais ou menos, aí eu fui para o albergue. Lá no albergue, eu vi aquelas pessoas circulando, virando assim, pessoas trecheiras, né? Pela falta de oportunidade, eu disse, eu não vou cair nisso, eu tenho um foco. Meu foco é, eu vou vencer na vida, eu vou buscar meus filhos. Chorava? Muito, muito, muito. Mas não na frente de ninguém. Olha! Tá sozinha no travesseiro, né? Durante Não o dia... dava o braço a torcer? Não. Durante o dia, o que é que eu fazia? Eu circulava procurando conhecer o local e conhecer as oportunidades. Eu conheci lá no albergue uma senhora que já participava dos mutirões. Então, ela me convidava e eu dizia para ela, senhora, eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que trabalhar. Isso é errado. E comprar o que é da gente. Não acredito nessas coisas que alguém vai nos ajudar a construir casa, a gente vai trabalhar, construir e essa casa vai ser nossa sem a gente comprar. Mas ela não desistiu de mim, né? E nessa coisa, essa insistência dela, eu fui pra ela me deixar em paz. Eu vou na reunião com essa mulher pra ela parar de estar me enchendo o saco. Como que ela chamava? A Maria, né? Eu vou com ela. Vai ficar mais barato ir na reunião do que... porque ela tá todo dia me chamando. E graças a Deus, então ainda bem que ela não desistiu de mim. Chegando lá, eu digo, nossa, é aqui. Então lá você teve um clique. Lá eu tive um clique, eu disse, nossa, é aqui. Não tô sozinha com o meu problema. Que a gente fica meio que individualista, achando que o mundo caiu só pra nós, né? Toda aquela inquietação que eu já tinha, eu fui enxergando, então não é só culpa da Carmen. A Carmen não é culpada de sofrer violência doméstica. A Carmen não é culpada de ter sido teimosa em ter 8 filhos. Havia também uma parte do Estado que cabia a Carmen, né? Que cabia ao Estado, né? Cuidar. O cuidar. Né? Dessa cidadã. Seus filhos estão com você? Todos. Aí... Os 8? Os 8. Então hoje você está com seus 8 filhos aqui, Tô. é muito poderosa. Não, poderosa não. Poderosa só Deus. Poderosa na atitude, no atitude. jeito de ser mulher. Faria alguma coisa de diferente? Ou fazer alguma coisa diferente? Eu costumo dizer que hoje eu tenho uma alma de bronze, porque eu consigo deixar o ser humano individualista Carmen, que era lá atrás, porque quando eu
conheci o movimento, eu tinha um pensar, vou me reerguer para a minha família, para mim, só para eu, né? E ali eu vi que eu estava errada, que eu também poderia estender essa oportunidade que eu tive para outros. Aí é que nasce a Carmen Liderança. Mas é que primeiro a gente precisa se estruturar, né, Carmen? Para depois dar o passo. Realmente, precisa se estruturar, mas assim, a gente pode se estruturar, mas a gente também não pode... Olhando o coletivo. Tem que olhar o coletivo, não pode só olhar só eu sozinha. Entendi. Não é tudo para mim, é tudo... Tem outras pessoas que precisam também. Minha Flor, na última parte da entrevista, a convidada ou convidado pode fazer a pergunta que quiser para mim. Se quiser, porque tem gente que sofre, então eu mudei um pouco. Então assim, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente te conhece pela TV, né, pelos programas que você... Me assistia? Assistia. Gostava? Nossa. Era assim, meio que a gente disse, será que aquilo mesmo é verdade? Você também pensava isso? Pensava. Quase todo mundo, cara. Quase todo Impressionante, mundo, né? Eu ouço essa pergunta se não de todo mundo, quase todo mundo. Era verdade. Né? E aí eu sinto hoje que com essa sua convivência com aqueles casos, eu acho que hoje nasce uma jornalista que tem um teor mais humano, não é? Sim. Não é dessa forma? Você começa a compreender mais o ser humano, né? Exatamente. Aí tira aquele impacto que é vender a sua imagem, o marketing, né, pessoal. Então, assim, não sei se é uma pergunta, mas os temas que você hoje entrevista tem alguma coisa a ver com aquela... Com a convivência? Você sabe que eu fui conhecer, eu sempre fui muito curiosa, sempre senti essa tensão no Brasil. Eu vim do interior de São Paulo e quando eu cheguei aqui eu sentia, para mim, eu sempre senti São Paulo uma cidade muito tensa nessa coisa de classes. Antes de aparecer, antes de internet, era uma coisa que eu tinha andando pelas ruas, pegando ônibus, andando pelo centro. Mas eu fui ver o Brasil de verdade naquele programa. Porque às vezes eu fazia perguntas e a resposta vinha trazendo uma outra realidade, um outro ponto de vista, uma outra situação. Ali eu vi a falta do Estado, a falta dessa ordem que a gente entende como ordem, né? E eu entendo que esse meu trabalho aqui, mas lá eram pessoas que estavam muito em conflito. Eram pessoas que estavam buscando uma ajuda e uma saída criativa para a situação delas. Aqui, eu acho que a gente, na hora da gente, eu e Cecília, a gente escolher as pessoas e falar com quem que a gente vai conversar e tal, eu vejo que são pessoas que já deram um passo à frente, que se organizaram, acharam uma saída criativa, são pessoas que estão no seu caminho, estão ainda lutando, mas assim, acharam o caminho, acharam o norte e deram uma volta, e deram uma resposta. Justamente. Muito inspiradoras, são pessoas muito inspiradoras. Muito obrigada por ter vindo, foi uma honra receber você. Obrigada. Muito obrigada. É engraçado ouvir essa sua opinião, porque geralmente a gente fala assim, aqui tem que ser um caso de família. Desculpa, tem que ter alguém para vir um caso de família. Vocês falam? Nossa. Pode me chamar, viu? E tem algumas mulheres que já participaram do seu programa. Mentira! Tem duas que participaram do seu programa. E elas também? Ela é aquela mulher que protegia os filhos. Ai, eu não vou As noras ficavam com a mãe. E a mãe protegendo os filhos, dando razão dando razão pros filhos. E elas estão bem? Estão bem. Mas continua protegendo os filhos.